Então, nós estamos esperando o Dário. Enquanto o Dário não chega, eu vou contar como é que eu conheci ele. Como é que eu o conheci. Oi, Larissa. Então, eu tava fazendo o processo de cidadania. E aí, deu um problema no papel lá na certidão de nascimento do meu bisavô. E eu acabei achando o Dário pesquisando na internet. Ele é do site Pesquisa Italiana. E aí, contratei os serviços dele para poder resolver a questão do meu papel lá. Oi, Thaís, Juliana, Sandra, Larissa. E aí, ele olhou meu papel, fez a avaliação, a gente acertou tudo. Ele tinha até mandado alguém buscar o papel aqui. Quando ele olhou bem o papel, ele viu que, na verdade, o meu papel não precisava que eu mandasse para a Itália de novo, já tinha o carimbo necessário, apesar do Brasil dizer que não é aceito. E eu achei isso muito legal da parte dele. E ontem eu acabei mandando uma mensagem para saber como que ele tava, né? Porque o Dário tá em Milão, tá no epicentro de tudo isso, ele tá em quarentena já desde o começo. Então, ele chegou. Vamos lá. Peraí, ó. Oi, Mike. Batendo as mãozinhas. Oi, Dário. Olá, tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem. Então, coisa boa. Eu tô aqui contando, então, né? Tá, então não te atrapalho, eu te deixo Tô contar as coisas. enrolando aqui contando, então, que aí o Dário está em Milão. E aí ele falou para mim que, então, não, o meu papel não precisa ir lá, não preciso contratar ele. Foi isso que ele me disse. E aí, gente, eu fiquei na maior felicidade do mundo, apesar de que eu acho que eu vou ter que contratar ele, nós ainda vamos conversar sobre isso quando tudo passar, mas enfim, às vezes a gente não está muito acostumado com esses gestos, né? Porque afinal de contas ele foi extremamente honesto comigo. E aí agora eu sou fã dele para sempre. E Na hoje verdade, estamos quando a aqui. gente junta burocracias, burocracia italiana com burocracia brasileira, vira uma bagunça. Verdade, verdade. E aí ontem eu mandei uma mensagem para ele, né, perguntando como ele estava, e ele falou assim: eu não consegui ver o teu papel. Eu falei: eu não quero saber do papel, eu quero saber de você. Como que você tá? Porque na verdade agora aqui a questão do trabalho está bem complexa, né? Não só para mim, mas para todo mundo, né? Para todas as pessoas que estão trabalhando aqui, pessoas que trabalham por conta, pessoas que trabalham por Exatamente. empresas. Já já a gente fala disso, mas Isso. realmente está complexo. Deixa eu só perguntar aqui. Oi, Josias, querido, obrigada por estar aqui. Deixa eu ver quem mais. Eu queria só saber, Luciano Mafez, você está em Orlando? Marília, Ó, tem o gente, meu homônimo, tem o obrigada. Dario Baldo, né? Não tem muitos Darios no Brasil. Não, a gente chama de Dario. É, Dario, é verdade. Mas assim, eu conheço um só. Gente, queria agradecer a vocês estarem Tchau, aqui, Tata. porque é bom pra gente também, para mim e para o Dário, né? Isso também faz parte da nossa quarentena positiva, ter companhia, bater papo, para a gente não Isso, pirar. Então, muito isso. bom, muito bom. Então vamos começar. Eu não sei, Dário, como é que fixa o título, mas na verdade, gente, é a minha segunda live da vida, tá? Então, paciência. Quem quiser fazer pergunta, acho que tem um lugar aí que vocês fazem pergunta. Ou pode deixar aqui nos comentários e a gente Ou depois pode deixar nos responde. comentários, exatamente, que a gente vai olhar. E É, aí, mais um já bate-papo. contei. Já contei como eu te conheci. O que a gente vai falar é como não enlouquecer. A gente vai, assim, aprender um pouquinho com o Dário, que está em Milão, está no meio do furacão mesmo. Então, a gente vai chegar também lá, infelizmente. Vamos ser realistas, não pessimistas, mas realistas, e vamos começar a se preparar para isso. Se não for, melhor, mas vamos estar preparados. Primeira coisa, me conta, Dário, por que tu fala português tão bem? Eu queria que tu contasse. Eu já sei, mas eu queria...
Então, na verdade, eu nasci na Itália, nasci na Sicília, sou de uma. E travou, travou. Tum, 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 tum. Ó, É, ó, tá ó, tá acontecendo melhor? isso. Tem muitas lives, né? Acho que a É, banda não porque tem tá. muita gente fazendo live, enfim. Mas eu estava contando, eu sou italiano, enfim, dá para perceber, né, do sotaque. Ainda falando um pouquinho de português, o sotaque é o que você nunca perde, né? Sim. E eu nasci na Sicília, eu me formei em Roma e lá, enfim, depois da minha formação, eu fui para Dublin, para Irlanda, para estudar inglês e assim, para trabalhar para algumas empresas lá, para algumas startups. Eu sempre trabalhei no mundo startup e tudo mais. E claro que eu não sabia disso, mas na Irlanda, aparentemente, eu não sei se você já foi, Denise, mas em Dublin você fala basicamente duas línguas. A oficial é a oficial também. A oficial deveria ser o inglês, mas na verdade o português, da quantidade de brasileiros que tem naquela cidade. Então eu acabei conhecendo um monte de pessoas, um monte de brasileiros. É, eu morava com basicamente 10 brasileiros. Era uma casa enorme, enfim. Eu acabei um pouquinho me acostumando com a língua. Depois desse período na Irlanda, eu decidi ir para o Brasil porque eu fiquei apaixonado pela cultura. Enfim, eu já quando era criança eu fazia um animador. Um dos meus das pessoas com quem eu passava todos os verões era brasileiro. Enfim, esse Brasil fez sempre parte da minha vida. E Que depois bom. eu decidi me mudar para São Paulo. Eu recebi uma oferta. Na verdade, era para trabalhar quase de graça, mas tudo bem. Eu tinha 24 anos e eu embarquei com só passagem de ida para São Paulo e passei lá mais ou menos um ano e meio. Enfim, eu trabalhei lá e depois o Brasil ainda mais virou parte da minha vida. Que bom. Que bom. Agora estamos aqui, porque eu não falo Então. italiano. Uma vergonha isso. Então, eu queria, Dário, que você contasse um pouquinho como é que está acontecendo a quarentena. A gente combinou, a gente quer coisas hoje positivas, né? A gente não Claro. quer tristeza. Então, assim, é mais ou menos contar, e a gente também não quer comparar a Itália com o Brasil, não sei o quê. Eu só queria que tu contasse um pouquinho, porque a gente já está na quarentena, ou pelo menos eu espero que todo mundo tenha entendido isso. Mas vocês estão há mais tempo e vocês têm uma questão também de um papel, tem uma multa. A gente ainda não está, eu acho, eu não tenho assistido o jornal, a gente acha que não está nessa fase ainda. Mas sabe que eu também não estou assistindo o jornal? Isso eu acho que é a primeira dica. Então, essa é a primeira dica que a gente vai dar. Enfim, eu tô de quarentena aqui, como todos os italianos, a gente entrou de quarentena obrigatória, desde basicamente o dia 5 de março, então o começo do mês. Então faz quase, na verdade, um pouquinho mais de 2 semanas que a gente está de quarentena aqui em casa. E é uma quarentena obrigatória. Então, se realmente você quiser sair na rua, você basicamente pode fazer pouquíssimas atividades fora. Então, se você tiver um cachorrinho, você pode passear com ele só por volta do seu quarteirão, no máximo. E se você, por exemplo, uma vez por semana, é só uma pessoa por núcleo familiar quiser ir para o mercado, você precisa preencher uma autodeclaração, onde você declara que você mora neste endereço e que você está indo fazer despesa naquele mercado, naquela hora, tá? Então, se por acaso a polícia te parar na rua indo para o mercado, você pode demonstrar com o papel que você estava indo realmente lá. Se você, ao invés de estar só passeando, coisa que realmente você não pode fazer aqui, porque é uma questão de segurança pública, eles podem te denunciar e aplicar uma multa de até 250 euros. Tá? Então, realmente, é obrigatório, e todo mundo tem que respeitar essas regras. É Certo. para o bem de todo mundo, né? Tá, e me diz uma coisa, o teu trabalho, pelo menos uma parte do que eu conheço, você tem que ir, né, fora,
nas comunes, enfim, né? Essa parte toda burocrática da cidadania italiana. E aí, como é que ficou isso para você agora? Eu sei que você tem uma equipe também. Como é que ficou isso? Como é que você está... Então, quase toda a parte de instituição italiana, burocrática, quase tudo fechou aqui, ou pelo menos eles deixaram os serviços básicos, porque querendo ou Sim. não, as pessoas continuam nascendo, casando, na verdade casando não, porque isso enfim, agora não são mais casados, eles adiantaram os casamentos e infelizmente continuam morrendo. Então a partir as instituições, as prefeituras têm que ficar funcionando. Então a parte de pesquisa, de busca de documentos, a parte de pesquisa de documentos antigos realmente está parada porque, querendo ou não, os comunes e as prefeituras aqui na Itália têm outras prioridades. A gente sabe, né? Então, realmente, isso afetou o meu trabalho, como afetou o trabalho de quase todas as pessoas aqui, e como provavelmente vai afetar o trabalho das pessoas no Brasil, mas é só por um período, e já já a gente vai estar de novo trabalhando de todas as formas. Enfim. Okay. E você fez alguma coisa de diferente assim do teu trabalho? Você conseguiu aí se reinventar, talvez continuar atendendo alguma parte dos teus clientes online? Deu para manter alguma coisa? Olha, na verdade, assim, a ideia de criar o Pesquisa Italiana no começo foi realmente a questão de ajudar as pessoas. Eu ajudava as pessoas de graça no começo e sempre continuei ajudando as pessoas de graça. E a gente começou desde o dia zero, desde 4 anos atrás, a produzir muitos conteúdos e que a gente disponibilizava claramente de graça e para todo mundo não precisar me contratar, porque eu realmente acho que as pessoas conseguem fazer isso sozinhas. E, enfim. E então, quando eu mandei um e-mail na semana passada exatamente falando isso, vocês que agora estão em casa, porque vocês têm que ficar em casa, vocês são obrigados a ficar em casa, vocês realmente podem. Eu não via a questão de trabalho em tudo isso, vou te falar a verdade, Denis. Tipo, eu não puxei a questão de trabalho. Eu falei, ó, se vocês estiverem em casa, vocês podem se reunir com a família, querendo ou não, essa é uma situação de passagem, essa situação vai passar, e vocês podem, assim, reconstruir um pouquinho da própria história familiar. Então, eu mandei um monte de conteúdo de graça que as pessoas podem poder consultar e eventualmente ver para buscar as próprias raízes italianas. Entendeu? Tá. Então. Eu fico imaginando assim, que a gente está com esse grande problema, né? Eu tenho muitos amigos que já trabalham no online, então para a gente que trabalha no online fica mais fácil. Mas existem pessoas que têm a parte que tem que ter o contato físico. Então, um exemplo que seria, vou falar aqui da Adriana Pires, que a gente fez até uma live. Oi, Ana Novaes, que prazer ter você aqui. Então, a Adriana, a gente fez até uma live no dia, porque a Adriana é personal, ela precisa ir à academia, ela acompanha. E aí nós começamos a conversar e eu falei, vamos fazer uma live, porque é o seguinte, a gente vai ter que se exercitar em casa. Então, ela criou alguns videozinhos, até eu compartilhei, usando material de limpeza e coisas, né, que a gente pode usar em casa. Você está malhando? Eu tô tentando, na verdade, assim, eu tô tentando. Se está tentando é porque não está malhando. Não, eu tô tentando, eu faço alguma coisa. Eu tenho panca, não sei como fala em português, enfim, eu tenho pesos. Tenho elástico, tenho pesos aqui, então tô fazendo alguma coisa até para me manter um pouquinho porque a questão de ficar em casa é que você realmente tendo poucos espaços para andar, normalmente você mora em apartamentos pequenos, você acaba ficando sentado o dia inteiro, então é importante, né? Então, essa coisa do se reinventar, né? Então, por exemplo, um personal, o que ele pode fazer? Ela está fazendo muito conteúdo, está ajudando as pessoas
E aí, quem tem condições, eu, por exemplo, eu vou continuar com ela como personal online. Então, assim, a gente amanhã vai se encontrar e ela vai passar um outro treino para mim. Então, é uma maneira dela continuar trabalhando. Tudo bem, não é o ideal? Não, não é o ideal. Não é? Mas Mas, é uma maneira de se reinventar. Então, a minha dica aqui nessa questão é, por exemplo, senta, que agora você tem um tempo tremendo para isso. Tudo bem, tem gente que trabalha para outras empresas, né? Mas quem tá meio assim ainda, ou trabalha, ou é empreendedor e tudo, pode parar, ver as suas habilidades e ver o que você pode fazer nesse momento, ou que seja para ajudar gratuitamente, ou até para vender alguma coisa tua, alguma habilidade sua. Então, eu vou dar um exatamente. exemplo. Ninguém está viajando, né? Então, ninguém está lendo meu blog, ninguém está reservando hotel, ninguém está comprando meu curso, ninguém vai pensar em viagem agora. Aí eu estou pensando assim, quais são as minhas outras habilidades? Bom, eu aprendi sozinha a fazer WordPress, então eu posso voltar a fazer sites, porque as empresas, os empreendedores que querem trabalhar na internet precisam de um site. Bom, eu sei fazer podcast. Eu posso, então, gravar uma aula que eu vou fazer e vou disponibilizar como que você faz um podcast. E assim a gente tem que sair um pouco a gente vai ter que Não, se claro, reinventar, porque isso do vai caminho demorar um normal. tempo, né? É. Então a gente vai ter que se reinventar. Aí eu vou fazer aqui duas sugestões de perfis, tá? Seguir os meus mentores, que é @formagio e @Karen, que está aqui, inclusive, gente, com um monte de corações. A Karen está aqui, olha aí, Karen.formagio, que eles têm a escola de realizadores, tá? Então, se eu vou realizar alguma coisa, é porque eles estão me ajudando. E tem um outro perfil que eu acho muito legal, que é a parte da criatividade, que é o @tira.do.papel, se não me engano. É o Thiago. É um perfil que eu descobri há pouco tempo, que é muito legal. E ele fala, por exemplo, que criatividade a gente pratica, tá? Então, se você está achando aí que você não tem criatividade, me manda um direct que eu vou te dar ideia. E, Dário, se tu quiser, eu te dou ideia também. Claro. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que a quarentena afetou a tua vida? Mas aí eu tô falando assim, emocionalmente, tá? Porque, Tá, assim, não, uma coisa é a gente ficar dentro de casa, e eu gosto muito de ficar dentro de casa, mas eu sei que eu posso sair. E outra coisa é que eu sou grupo de risco, eu tenho 52 anos, então hoje todo mundo é grupo de risco, né? Mas, assim, outra coisa, eu não posso sair. claro, claro. Como é que fica o emocional? Na verdade eu queria ressaltar ainda mais uma vez que todo mundo é grupo de risco, que as Exatamente, pessoas, enfim, né? isso. Não é questão de idade, não mais. Então todo mundo aqui em casa, que está seguindo aqui a live. Então, na verdade, assim, queria complementar um pouquinho o que você falou antes. Da criatividade. Não, da questão de trabalhar, da Sim. questão de trabalho e tudo mais. Denise, não sei se você sabe, a gente se conhece faz pouco tempo, mas eu fiz alguns anos de nomadismo digital. Então eu viajei eu morei já em mais de 20 países diferentes, basicamente tocando a minha empresa ao mesmo tempo, porque, enfim, eu criei um time aqui na Itália, tenho um time na Itália e um time no Brasil, e eu morei, enfim, na Tailândia, na Coreia, até na China, enfim, um período, em Bali, enfim. Então, essa vida de trabalho em casa, ou trabalho não em um escritório assim, normal, eu já tinha. Faz basicamente 2 ou 3 anos que eu tenho essa vida. Então, eu desenvolvi algumas habilidades e hábitos que me fazem ser produtivos mesmo trabalhando em casa. E eu agora percebi que muitas pessoas, enfim, que estão começando a trabalhar em casa, elas ainda precisam desenvolver esses hábitos, né? Então, enfim, eu posso compartilhar, se quiser, um pouquinho dos meus hábitos que eu acho que, tipo, são importantes quando você começa a trabalhar em casa, tá? Então, o que eu faço? Primeiramente, independente do lugar onde eu tô,
eu tento reservar. Eu tento trabalhar num diferente lugar que não seja o meu quarto, tá? Então, por exemplo, aqui tem um quarto aqui, a sala, eu tenho um lugar para dormir e um lugar para trabalhar. Isso é importante para o seu cérebro entender que Sim. você não está mais dormindo, mas agora você tem que trabalhar. Outra coisa, parece estranho, mas assim, se você se vestir e Eu não, perguntar. e não trabalhar de pijama, não levantar de manhã de pijama e, enfim, sentar na sala de pijama é melhor. Ainda mais uma vez o seu cérebro entende que você agora está em uma outra modalidade, Sim. tá? E, terceiro ponto, à noite antes, eu normalmente faço uma to-do list, né? Enfim, uma listinha de coisas, não muitas, no máximo 5 por dia, que eu vou fazer no dia depois. E normalmente, o dia depois eu já acordo sabendo mais ou menos o que fazer e eu começo pela mais complexa, porque normalmente se eu deixo a mais complexa no final, tipo, das 5 coisas que tenho que fazer, se eu deixo a mais complexa no final, depois eu tenho preguiça e não faço, tá? Então eu faço normalmente a mais complexa no começo e depois desenvolvo um pouquinho o meu dia assim. E depois eu desenvolvi algumas técnicas também de tempo, normalmente. Por exemplo, tem a técnica do Pomodoro, não sei se você já usou, Ai, você basicamente trabalha 25 minutos, depois faz uma pausa de 5, depois você faz. Enfim. Mas é importante um pouquinho. O cérebro demora um tempinho para se acostumar a um ritmo diferente. Então, enfim, né, era só uma dica pequena. não, mas eu acho importante esse negócio do se vestir, né? Eu acho que quem está começando agora a trabalhar em casa, né, vai ter o dia que vai querer trabalhar de pijama, né? Porque isso é bom, né? Vamos combinar que é bom também. É Mas aí bom. depois a gente tem que criar alguma maneira da gente conseguir separar esses blocos também. Eu também faço isso. Tem um dia ou outro que eu acabo, às vezes, trabalhando na cama, assim, que eu gosto, entendeu? Mas não é sempre. Uma coisa muito rara. Mas eu acho isso muito, muito bom mesmo de... Em tudo isso, eu tento também fazer um pouquinho de exercício todos os dias, porque isso também estimula o cérebro, pelo menos, a pensar um pouquinho mais. Na parte de criatividade, pelo menos, quando, eu percebo que quando eu faço um pouquinho, eu me mexo um pouquinho, sobretudo de manhã, eu consigo pensar melhor, eu consigo depois ser mais focado ao longo do dia, seja para trabalho, seja para estudo, seja para fazer qualquer outro tipo de coisa. Eu acho que esse período onde a gente vai estar em casa um pouquinho mais, na verdade não um pouquinho mais, a gente vai estar em casa, a gente realmente vai ter que aproveitar desse período no máximo que a gente puder. Sim. Então, realmente, eu acho que é o período exato para tirar da gaveta aquele sonho que você tinha de aprender uma língua diferente, de ler aquele livro que você deixou lá guardado e você falou, um dia eu vou ler, para, por exemplo, trabalhar em um novo projeto. Se você estiver pensando naquele projeto que está rodeando na sua cabeça, seja com esse projeto digital, seja não, a gente ou simplesmente para estudar, sei lá, marketing digital, estudar como vender, estudar técnicas de, sei lá, qualquer tipo de coisa, qualquer coisa que faça a gente feliz, é agora a hora. Com certeza. Eu tô tentando, pelo menos. Não, tentando não, a gente não fala tentar, tá? Eu tô fazendo. A gente vai fazer. Senão eu vou apanhar aqui, vou tomar uma voadora do amor da Karen daqui a pouquinho. Me Legal diz que uma tem coisa. pessoas que me falam, checklist, é isso que eu queria falar, não queria falar checklist. Checklist. Tá, a listinha. Beleza, eu erro um monte de coisas, gente, em português, então se eu errar alguma coisa, vocês me escrevem, eu aprendo sempre. Vocês podem me dizer, Dário, não se fala assim, fala assim. Eu tô super aberto com esses. Não, mas tá tranquilo. Imagina. Maravilhoso. Então, a Adriana tá aí, a Edza, a Glória, a Maria, só para dar uns oizinhos. Obrigada, gente, por estarem aqui. Dário, me diz uma coisa, e emocionalmente, como é que você ficou? Já teve um momento de... E aí, como é que tu fez? Tá falando com os amigos? Não, por sorte eu não tô em casa sozinho. Eu tô com o meu melhor amigo aqui em Milão. A minha família tá na Sicília. Isso, na verdade, é a questão um pouquinho mais complexa, né? Porque agora, nem querendo,
eu consigo descer para Sicília para ver, por exemplo, os meus pais. Mas eu sei que eles estão bem, a gente fala todos os dias. É claro que quando a gente trabalha em casa, quando a gente tem pouca interação com o mundo externo, a gente tem altos e baixos, né? Como na vida normal. Mas assim, pelo menos para mim, emocionalmente não me abalou muito, porque essa vida de ficar muito em casa, de ficar em um lugar fechado e parado, eu já tô, enfim, treinado há muito Para tempo. mim Então, também. Pra gente, acho que então acaba sendo um pouco mais fácil, né? Do que para quem provavelmente, não tem esse costume de ficar, ou de trabalhar em casa. E aí exatamente. Bom, o que mais que eu quero saber? Tá, então você é bem organizadinho aí. Você faz alguma outra, alguma coisa emocional, assim, sei lá, meditação, respiração, banho de água fria? Então, eu acabo fazendo todos os dias um banho de água fria. Você falou, eu faço exatamente isso. Tipo, quando acordo, para dar aquela acordada assim, eu tomo um banho gelado. Isso serve para mim, pelo menos. Isso me acorda e, enfim. E sobre meditação, eu tentei fazer. Eu também faço exercício, isso. Mata treino, meta treino falou certo. Eu tento todos os dias de manhã fazer um pouquinho de exercício. Então, eu tenho os meus aplicativos, eu sempre faço pelo Nike Training e eu faço alguns exercícios lá, meia horinha, assim que acordar, de estômago vazio. E um período eu tentei fazer meditação, mas pelo menos, assim, eu acho que eu sempre fiz errado meditação. Então, para mim, eu Não não. é que é difícil mesmo. Tem que É, insistir, porque no começo é muito difícil. Aí eu vou dar a dica aqui do tá. aplicativo que tem o Insight Timer, tem o. Como é que é o nome? Eu Calma. fazia, eu fazia no Headspace. No Headspace, exatamente. Ah, Esse também é bom, mas eu uso o Insight Timer porque tem português, tem todas as línguas, tem cursos, é gratuito, tem a versão paga também, mas é bom. Eu já estou há uns 100 dias meditando já, desde o ano passado. então, tá Ah, vendo? Glória, A tá falando. Glória, tu tem dificuldade, mas muitas pessoas têm, né? A dificuldade da gente aquietar a mente, mas depois Glória. que a gente consegue, isso aí muda a tua vida, entendeu? Oi, Tá vendo? Ivan. Não tô sozinho aqui, né? Não tá sozinho. Eu demorei séculos, eu já tentei várias vezes, larguei, mas isso hoje eu entendo, já que eu estou fazendo um tempo o como isso tem servido para me deixar tranquila nessa situação. Eu ainda não tive nenhum surto, nenhum, sabe? Ainda não tive, espero não ter até o final. Né? Mas é Não, isso. eu entendi, na verdade, o resultado que você teria que ter. Tipo, a meditação te faz chegar no resultado de ver o mundo e as situações que vão se apresentar um pouquinho mais claramente, né? Tipo, você Mais consegue. claramente, mais tranquilamente, né? Ah, Então, assim, porque você tá mais, sei lá, não sei exatamente explicar, eu não sou uma expert, mas eu faço todo dia eu acordar, é a primeira coisa que eu faço. Eu criei um ritual, tá? Que eu faço. Às vezes eu pulo algumas coisas. Então, mas basicamente eu acordo, banheiro, né? Higiene. Aí eu volto para minha cama e faço a meditação. Depois disso, meu café da manhã é assim, ali, é fazer o meu café. Eu aprendi isso com a Karen, com a Lê, tá? Tem que falar porque eu não largo mais esse casal maravilhoso da minha vida. E quando eu estou tomando meu café, às vezes eu estou escutando um podcast de alguma coisa que eu quero, ou então eu escuto música, uh, alguma coisa. Estou ali uhum. tomando meu café. Depois que eu terminei o meu café, eu vou escrever. E aí a gente vai falar um pouquinho. Não vou falar um pouquinho assim, porque, resumindo, eu escrevo coisas. É como se fosse lá, oi, meu diário. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado e tal. Isso me ajudou no seguinte sentido. Primeiro, clarear os pensamentos ou depositar ali coisas que estavam me incomodando.
Isso é muito bom. Chama escrita terapêutica, depois vocês dão uma olhadinha. Eu mais na frente eu vou falar sobre essas coisas que eu faço mais detalhadamente, mas resumindo é isso, eu escrevo. E isso foi muito legal, porque teve uma época que eu estava de saco cheio de escrever no blog e eu estava com problema no braço também. Aham. E quando eu comecei a escrever com a caneta no papel, isso mudou a minha relação de novo com o blog. Eu comecei a escrever e dali saíam os conteúdos ou coisas, e depois era só eu digitar, porque a coisa fluía mais no papel. Então, isso é uma coisa legal, e nesse momento que a gente vai ter períodos de angústia, de mais ansiedade, etc., isso também pode ajudar Claro. a parte da escrita. Ler também é uma coisa boa, né? Tem 1000 livros que a gente comprou e nunca leu. Então, a hora é essa. E aí você não precisa, tipo, parar o seu dia inteiro, mas se você ler uma página, 2 páginas, alguma coisa assim, já pode ajudar também. Depois que eu faço tudo isso, eu tô pronta para trabalhar. E isso não é, assim, 2 horas do meu dia, tá? É tudo, olha lá, meditação, 5, 10 minutos. Hoje eu fiz uma de 30, porque eu estava com mais tempo. Aí, de repente, eu encurto uma outra coisa. Então, assim, eu vou fazendo. E tem a parte também do exercício físico, que aí eu gosto de fazer depois do almoço, porque é a hora que eu tenho sono. Então, para mim, funciona assim, porque daí eu me mexo e aí eu fico mais desperta. Tá vendo? Então, assim, Tem sangue italiano por tem aí, as né? mãos. Não, da questão de dormir depois do almoço. Ah, sim, eu acho que sim. Mas então, essas são as coisas que eu faço. Aqui a Sora Costa está falando, a respiração diafragmática me ajuda com a ansiedade. É isso aí. Respiração é tudo de bom para ansiedade. A meta treino, Adri, que a Adriana, minha personal, está falando para a gente não desistir da meditação. É isso aí. Então, Dário, amanhã, Adriana, 5 minutos de meditação, por favor. não é que eu desisti, né? Na verdade, comecei, depois desisti, comecei de novo. Assim, depois as pessoas me falam tão bem, eu começo de novo e faço 10, 15 dias e depois eu paro. Enfim, mas vou tentar. Vou tentar. Exatamente isso. Tipo, como falei antes, agora é a hora onde eu posso tentar coisas novas, né? Exatamente. É claro que tem algumas atividades que a gente faz por prazer, tem algumas atividades que a gente não faz por prazer, mas faz porque fazem a gente melhor, fazem a gente ser a melhor versão da gente daqui a quando a gente vai sair da quarentena. Por exemplo, eu falo, da questão de ler, eu não consigo mais ler por prazer, então normalmente eu leio coisas muito técnicas ou coisas de desenvolvimento pessoal, e não são leituras que eu entendo que são boas para mim, para o meu lado profissional, também pessoal, mas eu não leio por prazer. Então, normalmente, quando eu schedulo meu dia, normalmente eu falo, ó, de manhã eu preciso ler meia hora, depois do almoço eu preciso ler mais meia hora, à noite eu preciso ler 15 minutos depois eu durmo, porque senão... Enfim, então, na organização do dia, eu acabo também colocando espaços para fazer atividades que eu, senão, não faria. E Sim, eu também me limito a fazer algumas atividades que eu também gosto. Por exemplo, todos os meus aplicativos de rede social eu limitei. Então, não sei, por exemplo, eu posso usar o Instagram só 1 hora e meia por dia. Você no iPhone, provavelmente também na parte de Android, você pode limitar o uso de alguns aplicativos. Então, você delimita lá, no máximo 1 hora e meia. Até porque, assim, quando você trabalha de casa, nesse período de quarentena, esse é o risco que a gente tem de ficar muito presos em rede social, em ficar presos olhando o dia inteiro a televisão, olhando noticiários, querendo saber tudo em cada momento. Então, eu sempre falo, gente, a gente tem que aproveitar desse momento, a gente pode realmente fazer algo que a gente nunca fez, né? Então, não vamos gastar esse tempo de quarentena na frente da televisão. Assim, se você vê o noticiário por meia hora à noite, você sabe todas as notícias do dia. Não precisa ficar exatamente. acompanhando. É, Porque a gente tem que se manter informado, mas a gente não precisa se manter surtado.
né? Exatamente. Porque realmente é muito complicado se a gente for olhar, e aí vem a questão dos pensamentos e tal. Você falou essa questão dos aplicativos, né, das redes sociais. Eu fiz uma conta que se você fica 2 horas por dia ao longo de um ano, são 30 dias da sua vida no Instagram, por exemplo. Se você ficar 2 horas, né? E às vezes a gente fica muito mais. Digo 2 horas, às vezes só, né? A gente tem que saber como que a gente vai usar a tecnologia, né? Como que a gente vai, se é ela que vai nos usar, ou se é a gente que vai usar, a gente que precisa determinar isso. Eu, por exemplo, eu uso o aplicativo para meditar. Isso está contando lá nessas minhas 2 horas. Mas aí eu ligo lá os avisos para bloquear, eu não tenho notificações, enfim. Né? Isso também é uma coisa que é interessante para a gente poder ter mais tempo para fazer as outras coisas que vão trazer alguma coisa de boa para a gente. Senão, daqui a pouco, Exatamente. essa quarentena vai acabar. E o que, que a gente fez dela? Porque a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Eu estou considerando como um tempo que nós ganhamos à custa de muitas coisas ruins, claro, mas vamos tentar fazer alguma coisa boa para a gente. Então, é parar para a gente pensar, avaliar, né, quem está perto da gente, avaliar, né? Tem isso também, tem Exatamente. as pessoas que vêm só trazer as coisas ruins também. Eu acho que isso, a gente estava conversando isso num grupo hoje. Não seja essa pessoa que só traz as notícias, né? Os mensageiros do apocalipse. Né? Tentar ajudar as pessoas também seria uma ótima coisa para fazer nesse período. Se você não precisa Exatamente. trabalhar, né? Se você tem esse tempo, se você já se aposentou, só está em casa cumprindo mesmo a quarentena, quem sabe ajudar outras pessoas. Exatamente. Muito bom. Porque tem muita gente ansiosa por aí, muita gente precisando conversar. Os nossos idosos, né, os de vocês e os nossos aqui, eles não têm o Instagram, né, ou as redes sociais, eles estão assustados. Eu tenho uma vizinha aqui que mora sozinha, ela está assustada, né? Eles estão com medo e não tem todas essas distrações que a gente tem. Então, quem sabe fazer. Mas, olha, por exemplo, os meus pais são exatamente assim. Eles ficam o dia inteiro olhando a televisão e depois eles me ligam assustadíssimos, falando: "Oh, você tá no norte da Itália, você tá em Milão, como tá lá, teu exército na rua?" Eu falo: "Não, não é nada disso. Tipo, a gente tá bem, né?" Então, essa questão de ficar o dia inteiro olhando a televisão, isso deixa eles com muita ansiedade. Então, outro dia eu liguei com um vídeo à minha mãe, eu falei: "Ó, mãe, aqui tem entra nesse site, ela consegue assim. Eu comprei um curso de inglês para ela. Sabe aquele da plataforma Udemy, enfim. Sei, sei. São cursos que custam $10, $9. São cursos super baratos. E tem um monte também de graça, tá? Comprei um curso de inglês para ela e ela tá fazendo. Basicamente agora virou a atividade dela Dário. Ela me agradeceu hoje, falou: Dário, eu tô aprendendo um monte de coisas. Eu ligo o computador, eu faço meu curso de inglês, enfim. Então, Isso é realmente muito bom. E a tem, a tecnologia é gente nossa tinha, amiga. a gente falou, Dário, ontem do negócio de fazer, da gente viajar sem sair de casa, que era o que dos museus também. Quanta gente liberou aí acesso gratuito? Tem e-books na Amazon gratuitos, tem muitos cursos. Tu tinha Exatamente. falado dos museus, não? O Google tem uma atividade que se chama Google Trips, que agora eles integraram no Google Maps. E basicamente você pode visitar quase todos os museus mais importantes do mundo. Então tem o MoMA de New York, tem os Uffizi de Firenze, e você pode basicamente visitar o museu e todas as obras. Então tem a explicação, tem o videozinho, você pode ver a obra, fazer zoom. Então é uma maneira de viajar mesmo tipo sem sair de casa. Eu acho maravilhoso isso, né? Não, então, eu tenho alguns grupos de viagem, enfim, eu tenho um grupo aqui no Facebook e começou a ter brigas, porque algumas pessoas continuavam falando sobre viagem, né? E aí eu tive que intervir nisso, porque aí outras pessoas vinham com uma agressividade louca, né? Dizendo, tá maluca, não sei o quê. Ninguém vai viajar agora, né? Mas isso vai passar. Então, a gente pode sim falar de viagens,
a gente pode sim sonhar com as viagens, né? A gente pode pesquisar, enfim. Inclusive, um apelo que eu faço pelo bem do turismo, né, para ajudar, quer dizer, tem muitas áreas, né, que vão ser afetadas, mas, por exemplo, se você tem uma viagem agora e você, em vez de cancelar, adia para o ano que vem, porque eles estão dando um ano, porque quando isso tudo passar, né, vai vir né, alguns problemas, né, quer dizer, a indústria do turismo aí está, sei lá, quantos bilhões aí de prejuízo vai ter, né? De cancelamento. Então, a gente vai poder voltar a viajar, né? Então, assim, é só adiar. Vamos adiar em vez de cancelar, né? Quem puder, claro, porque todo mundo tem pessoas que vão precisar desse dinheiro, né? Enfim. Exatamente. Mas é o bom senso, né? Ó, a Denise tá falando, eu estou pensando em começar a planejar minha próxima viagem. Eu acho que a viagem começa pensando na viagem, né? Você já Exatamente. começa a viajar quando você começa, tipo, a pensar, a imaginar a sua viagem, como vai ser, a planejar aquela viagem. Então, imagina, eu sou italiano, tipo, a Itália basicamente vive de turismo. Exatamente. Então, neste verão provavelmente vai ser complexo a parte de turismo. Quase todos os hotéis aqui estão, enfim, ainda naquela fase tipo, o que a gente faz? Abre, não abre? A maioria dos hotéis está abrindo a partir de julho, mas assim, no próximo ano vai tá normal de novo, com muita probabilidade. Então a gente precisa também pensar em viajar, precisa pensar nas viagens. Isso também nos mantém viajantes com a cabeça. E é muito bom. Numa época onde todo mundo está pensando em coisas ruins, é muito bom para a gente manter a nossa sanidade mental, também viajar um pouquinho com a nossa cabeça. Verdade. Ó, aqui a Gorga, a Denise está aí. A Denise, ela também vai fazer a cidadania italiana. Ela estava aí na Itália quando começou o estudo, ela conseguiu voltar. Que bom, a Dê está em casa. A Marília está aqui dizendo sobre esse tempo, né? Um tempo para a gente refletir, repensar. O Mike está falando aqui, conectar com pessoas inspiradoras para inspirar outras, exatamente. Ainda não consegui. A F. Sora Costa, ainda não consegui me concentrar para estudar inglês. Minha desculpa antes era que eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo e sem motivação. Vamos botar, ó, manda um direct para mim que eu vou te motivar, tá? Manda aí que eu tô com motivação sobrando aqui. Me manda um direct, nós vamos resolver isso. A Keila também está sem motivação. Então, ó, todo mundo que está sem motivação, manda um direct para mim que eu vou resolver isso rapidinho. Ter tempo e não estar motivada. A Dê vai planejar a próxima viagem. A Dê, eu acho que está querendo ir para outro lugar, não quer mais ir para a Itália. Não, Dê, nós vamos fazer a cidadania, nós vamos lá visitar o Dário lá em Milão. Ou na Sicília, gente, venha também para o sul da Itália, hein? A Dê já foi, ela fez uma viagem linda. Ah, é? Já foi. Muito bem. Não façam aquela coisa que vocês obrigada. param até Roma. Descem para o sul porque é a melhor parte da Itália. A Dê sabe tudo, eu não fui ainda. Ó, a Dê tá dizendo combinado. Nos aguarda aí, Dário. Nós vamos te torrar 2 Denise, vai ser dose dupla. Ó, o Mike estava falando, a sua mente sempre vai ter uma desculpa uma desculpa nova para te mostrar. Então você precisa começar devagar até pegar o jeito. Assim, a nossa cabeça é excitada para a gente fazer o mínimo, né? Então, a gente é preguiçoso por natureza. A gente tem que contrastar essa natureza que a gente tem. Exatamente. Tá vendo, Dário, Denise e Cecília? Tu me falou de livros de desenvolvimento pessoal. Tem algum para indicar? Ó, eu leio seja em português, seja em inglês. Por exemplo, eu tenho um monte de livros de produtividade. Agora, por exemplo, eu estava lendo agora o livro do Jerônimo Telmo, que é Produtividade para quem quer Jerônimo tempo. Temel. E, enfim, eu tenho também um monte de livros em inglês. Agora, não sei traduzir em português. Mas depois tu me manda e a gente coloca aqui. Ó, a Thaís tá aí também. A Thaís também quer tirar a cidadania. Mas nós vamos fazer uma viagem. Olha, eu acho que nós vamos fazer um grupo para a Itália, gente.
Oi, Ariela, temos que encher a nossa cabeça com coisa boa. Isso mesmo, Thaís. Alguém tem É, alguma pergunta aí mais para gente? Para o é Dário isso. também, enquanto a gente vai aqui falando mais que a gente pode falar? Não, sobretudo nessa época, Thaís, a gente tem que ter realmente coisas boas pela cabeça, porque senão a gente entra nesse vórtice, nesse funil de negatividade devido a que todo mundo fala, você não sai na rua, você conversa com as pessoas e todo mundo fala, esse coronavírus, estão morrendo pessoas. Imagina, eu vivo isso morando aqui em Milão, onde realmente a situação tá, a gente tem que ter a nossa sanidade mental, tem que manter a nossa sanidade mental. A Dê está perguntando as que perdeu a apresentação do Dário. O Dário é aquele menino que eu te falei que eu ia mandar o meu documento. Dário é italiano, mas já morou em São Paulo há 1 ano. Então, por isso que ele fala maravilhosamente bem português. Thaís, vamos, Thaís. Ó, já estamos montando um grupo para a Itália, gente. Quem quiser, vai mandando direct aí. Dário vai fazer uma tour com a gente em Milão. Exatamente. Assim, só para deixar claro isso, gente, porque senão as pessoas acabam me perguntando. Eu não faço cidadania via Isso. administrativa na Itália, não faço nada disso. A minha empresa se chama Pesquisa Italiana, a gente só faz pesquisa e busca de documentos italianos para o fim de reconhecimento da cidadania, tá? Apenas isso. Tá? Então, se vocês quiserem vir para a Itália para fazer cidadania, é legal, a gente vai se encontrar em algum nós vamos lugar para. passear só contigo. Exatamente. Nós vamos só passear. Dário, É. tem mais alguma ideia? Eu tenho uma outra coisa que eu queria falar também, que é o seguinte, é sobre oportunidade e oportunismo. Não sei se o Mark está aí ainda, mas a gente conversou sobre isso numa aula que a gente teve na Escola de Realizadores, que é a questão da gente identificar quando é um oportunismo e quando é uma oportunidade, né? Porque vamos entender, gente, que tem muitas pessoas que estão sem trabalhar e que elas vão se reinventar. Elas vão buscar oportunidades nesse momento porque elas precisam pagar as contas, tá? E existem pessoas que vão usar esse momento para se aproveitar da situação. E aí, um exemplo do que é oportunismo. É um cara que inventou uma vitamina que vai te fortalecer para o coronavírus. Então, sabe? E uma oportunidade é uma personal trainer como a Adriana que vai atender agora online. Isso é uma oportunidade. Então, isso acho que é importante também a gente entender, né? Porque muita gente está falando, mas vender agora nessa situação, com um monte de gente morrendo. Gente, precisamos pagar as contas, todos nós. Assim, eu queria falar que vender não é ruim. Vender é uma questão que faz a gente sobreviver, que faz a gente alcançar as nossas metas, os nossos sonhos de vida, de que seja. Vender não é algo ruim. A questão da ética, neste momento, é uma questão fundamental. O que você falou, oportunismo e tudo mais, claro, se a gente vender, planejar alguma. Todo mundo tem contas para pagar, sobretudo agora onde a gente provavelmente vai ter menos. Vai receber menos do ambiente, enfim, porque não vai conseguir Sim. trabalhar direito e tudo mais. Então, só nesses períodos de crise, vamos falar assim, você consegue abrir a sua cabeça para outras oportunidades, abrir a sua cabeça para outros planos, o que você nem, por exemplo, estava nem pensando. Só seja, pense, é o momento onde você realmente precisa sentar, refletir e pensar, nossa, quanta ética tem no que eu estou pensando em fazer? Eu estou me aproveitando da situação? Não, eu estou, enfim. Eu tenho certeza que você tem só pessoas boas que estão te seguindo, Denise, porque, enfim, você fala de positividade, você fala de coisas, enfim, que deixa a vida das pessoas um pouquinho mais leves. Então, é um pouquinho mais leve. Então, Sim. Isso aí. vamos aproveitar do tempo que a gente tem para fazer algo que a gente, senão, não faria, sempre lembrando da questão ética. Isso aí. Boa noite, Gabriel. Ariela, já falei contigo, acho que já te dei oi, né? Ou não? A Ariela está dizendo que está colocando os planos dela em ação, é isso aí.
Agora não tem mais desculpa, gente. Por isso que eu falo que a gente ganhou esse tempo, entendeu? A gente ganhou de uma certa maneira. Para a gente fazer alguma coisa com isso. Não é só para a gente ficar, sei lá, dormindo. Acho que vai ter o dia do pijama, sabe? O dia do não vou fazer nada. Tem que ter, a gente tem que se respeitar também, tem que respeitar o seu corpo. Se está pedindo para dormir, a gente não precisa acordar ligado no 220. Eu sou um pouco assim, mas isso é o meu jeito. Já é, né? O meu jeito, não vai mudar agora. Mas eu também tenho aqueles dias que a gente não está afim de fazer nada. Dê a verdade, é só se perguntar como você se sentiria no lugar das outras pessoas, o que a gente chama de empatia, né? Na hora que a gente está... É assim, Denise, só complementando o que eu falei antes, sempre vai ter pessoas reclamando que você está querendo aproveitar o momento, assim. Por exemplo, eu te falo o meu exemplo que eu acabei de fazer. Na sexta-feira eu mandei um e-mail para as pessoas, para minha base de contato, as pessoas que me seguem, falando que basicamente eu tenho um e-book, um manual de pesquisa que eu vendo. Eu falei para que até o final do mês o que eu arrecadar da venda do manual vai ser doado completamente para uma instituição de hospitalar brasileira. Eu fiz a mesma coisa na Itália, eu me senti na obrigação como italiano de fazer a mesma coisa na Itália e vou fazer também no Brasil, porque eu realmente acho que o Brasil é a minha segunda casa. Eu sempre vou para o Brasil 2, 3 vezes por ano, eu tenho um monte de amigos lá, eu me sinto na obrigação de devolver uma pequena parte do meu negócio digital para alguma instituição brasileira de hospitalar, porque eu realmente acho que agora o sistema precisa disso, precisa de doações. Aqui todo mundo doou aqui na Itália e fizeram um hospital basicamente em 10 dias aqui, e isso serviu muito, né? Então, se a gente puder doar um pouquinho, enfim, vai ser bom para o sistema. E mesmo assim, eu tive, assim, 99% das pessoas falando obrigado, Dário, me desejando as melhores coisas, mas sempre tem alguma pessoa falando, você está querendo tirar proveito da situação, porque tá querendo tirar proveito de uma situação de desastre, as pessoas estão morrendo e você mandando e-mail. Sabe? Então... Sempre vai ter, não adianta, né? Sempre vai ter. Quem tá aqui agora, né? Nós dois aqui, quem tá botando a cara a tapa, e eu tive muito tempo medo disso. Quando a gente coloca a cara a tapa, vai ter a pessoa que vai nos criticar e tudo. Bom, eu tô aprendendo isso, né? A simplesmente cagar é a palavra para as pessoas. Porque não importa, né? A gente tem uma coisa para falar. Hoje a gente tinha um monte de coisa para falar. A gente precisava falar. Então a gente falou. Alguém vai criticar, vai dizer que não estava bom. Como eu já critiquei outras pessoas também. Estou parando com isso, estou aprendendo. Estou me tornando uma pessoa melhor. E é isso aí. Eu pensei, a minha atitude para mim, pelo menos, foi legal. Se eu realmente eu tenho uma base de quase 50 mil pessoas. Se eu conseguir que outras 10 pessoas daqueles 50 mil seguissem o que eu estou fazendo, doando um pouquinho, nossa, eu vou ter alcançado o meu objetivo. Então, enfim. É isso aí. Quem ficou aqui quer fazer alguma pergunta? Denise, só acho que vai cair. Que a live dura só 1 hora, então a gente tem 4 minutos. Então a gente tem 4 minutos. Então eu te dou esses 4 minutos. Para o que mais você acha que tem que falar? Eu proclame a população. E se alguém tiver pergunta, manda no direct do Dário, @pesquisa italiana. Eu nem botei aqui, mas acho que aparece aí para vocês, né? Tem que seguir ele lá para a gente poder saber também o que está acontecendo na Itália. De vez em quando ele fala, né? Você está fazendo live de vez em quando, não? Eu estou fazendo alguns lives falando de um pouquinho da situação aqui na Itália. Eu tento, na verdade, descontrair, sobretudo no meu perfil pessoal, da situação aqui. Então, beijo, Dê! Gente. Então é isso. Dário, eu queria te agradecer por estar aqui. Muito bom. Obrigado, eu. A gente vai ter muito tempo ainda, então a gente pode fazer outra.
Se vocês quiserem, gente, a gente faz uma outra, a gente escolhe A uma gente outra. faz outra, porque a gente vai chegar... quando a gente chegar em 1 mês de quarentena, você já vai estar em 2. E assim a gente vai... Obrigada, Maria. A gente vai tentando aí ajudar as pessoas. Certo? À disposição. Estou aqui. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Sigam lá o Dário. Um beijo. Até o Tchau, próximo. gente. Boa noite.